Você é médico e já pensou em como será a sua aposentadoria? Tem muita dúvida a esse respeito? Talvez você esteja imaginando aí um futuro tranquilo depois de anos dedicado à medicina. Mas e se eu te disser que a reforma da Previdência mudou quase que tudo? Sim, você não ouviu errado. A aposentadoria especial para médico não é mais a mesma coisa. Você pode até se questionar, será que eu vou conseguir me aposentar aí de uma forma digna com o dinheiro que eu estou imaginando? Ou o que será que mudou tanto? Será que prejudicou? Enfim, essas dúvidas podem ser bem angustiantes, eu sei disso, mas não se preocupe, a gente está aqui exatamente para fazer todo tipo de esclarecimento. Eu vou te mostrar o que mudou, como você pode se adaptar e, mais importante, como garantir uma aposentadoria segura. Então, fique comigo até o final deste vídeo e eu prometo que você sairá com um plano de ação claro, eficaz e também com todas as suas dúvidas respondidas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, eu sou o David e estou sempre trazendo conteúdos relevantes de fácil compreensão para você. Esse aqui é o nosso canal Pereira e Sá Advogados, uma linguagem direta ao ponto, e hoje o tema é de extrema importância para todos os médicos que estão preocupados com o futuro e querem entender como a reforma da Previdência afeta a aposentadoria especial. Vamos juntos descomplicar esse tema tão complexo e crucial para a sua vida. Mas antes de prosseguir aqui, eu preciso dizer o seguinte, que ao final deste vídeo, nós temos um material que quero te entregar de forma gratuita, tá? Sem qualquer pegadinha, gratuita mesmo, mas só para quem fica até o final, um bônus que nós preparamos bem exclusivo, ok? Voltando então, esse assunto, ele é um tema complicado, cheio de leis e regulamentos, mas eu estou aqui para simplificar tudo e olha, mesmo que você não seja um médico, fique por aqui, porque as informações desse vídeo também podem ser úteis para você que conhece algum médico ou ainda trabalha na área da saúde ou exposto a algum risco, seja na sua vida, seja um físico relacionado à sua própria integridade física daí, tá bom? Gente, antes de mergulhar então nesse detalhe, vamos entender o que é aposentadoria especial para médicos. Vamos lá, não é para médico aquela profissão, é para os médicos, certo? Basicamente é um tipo de aposentadoria que leva em consideração o risco e a complexidade da profissão médica. Ela é uma forma de reconhecimento ao serviço prestado por você, meu amigo doutor, minha amiga doutora, garantindo assim um amparo diferenciado. Parece muito bom, né? Mas como você pode ter acesso a esse benefício? Primeiro, é preciso entender um pouco sobre a questão das leis que regem essa aposentadoria especial. Como você bem sabe, houve uma reforma na Previdência recentemente, no ano de 2019. E de acordo com essa reforma, médicos e médicas podem se aposentar após 25 anos de contribuição ao INSS. Até aí se mantém do mesmo jeito que era antes. O detalhe é que essa regra vale para quem já está no mercado há um tempo. Se você está começando agora ou ainda está no meio da jornada, o cenário será bem diferente e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ali mais para frente, tá? E esse tipo de aposentadoria sempre foi muito procurado por conta de 3 motivos principais. Primeiro, sem idade mínima. Isso mesmo. Antigamente, você não precisava atingir uma certa idade para se aposentar. Não existia idade mínima. Também, sem redutores. Não havia, na regra antiga, aplicação de redutores, como por exemplo o fator previdenciário, que acabava reduzindo o valor da aposentadoria. E um cálculo favorável. O cálculo era feito com base na média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, enquanto daí uns 20% menores era descartado. Ou seja, não era considerado todos os seus salários. Os menores eram retirados desse cálculo. Essas características tornavam a aposentadoria especial ela muito atraente, muito buscada por vários profissionais, principalmente para os médicos que estão
constantemente expostos a agentes biológicos, como por exemplo os vírus e as bactérias. Tudo que você precisava fazer era comprovar essa exposição durante 25 anos de atividade profissional. E para isso, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, era o documento mais comum usado como prova. Ali, nesse documento, constava o tipo de exposição, o agente nocivo, o grau dessa exposição e assim por diante. E com ele, através também de um laudo, era possível fazer o enquadramento. Mas agora vamos falar sobre as condições especiais. Falamos da aposentadoria especial, precisa ser exercido em condições especiais. O que são essas condições especiais? Bom, são aquelas que colocam em risco a sua saúde ou a sua integridade física. Isso vai incluir exposição a agentes biológicos, químicos e físicos, entre outros. Então, o fato de você trabalhar em um ambiente hospitalar já coloca você nessa categoria, fazendo o seguinte destaque. Você tem que ter a exposição, né? Não é porque você trabalhou no hospital, mas trabalhou na parte de secretaria, sem qualquer exposição. Então, nesse caso, você não vai poder se enquadrar. Em relação à documentação, para você poder fazer a comprovação dessa atividade especial, nós comentamos do PPP, mas também falei a respeito do laudo. Mas que laudo é esse? É o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais. É um laudo elaborado pela empresa, através do engenheiro de trabalho, e esse laudo vai ter a conclusão da sua exposição. Ao final, é colocado ali se você tem direito à insalubridade e também direito à aposentadoria especial, tá? Antes de prosseguir aqui, deixa eu só fazer uma pergunta. Você já conhecia a aposentadoria especial? Já deu entrada? Já tem essa documentação juntada? Por gentileza, coloque aqui nos comentários que a gente quer saber um pouco mais da sua história. Agora, deixa eu abordar uma outra questão, uma questão importante também, que surge muito aí entre a comunidade médica. Depois que você se aposenta com atividade especial, você pode continuar trabalhando? Essa é uma pergunta que muitos médicos fazem. E a resposta é um pouquinho complicada. Veja só, a legislação previdenciária anterior impedia que você continuasse exercendo a mesma atividade insalubre após você se aposentar. Mas não se preocupe com isso aí. Existem maneiras de contornar isso e é exatamente isso que nós vamos estar te mostrando. Você que se aposentou nessa atividade especial, continua trabalhando nessa mesma atividade. Então, uma das maneiras é você, mesmo tendo direito à aposentadoria especial, é você não se aposentar com aposentadoria especial. E você usar esse tempo especial, transformar ele em comum e pegar uma outra aposentadoria, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição. Aí você vai estar aposentado numa outra modalidade e o que, em tese, vai lhe permitir fazer o quê? Continuar trabalhando na sua atividade de médico sem que haja nenhum problema para você, infringindo nenhuma regra. Para poder fazer isso, é muito interessante você antes fazer um planejamento de aposentadoria, não sei se você já conhece, vamos estar comentando um pouquinho isso mais para frente, mas para avaliar também se economicamente vale a pena para você, porque você vai poder fazer uma análise de outras modalidades de aposentadoria que você pode estar se enquadrando, não necessariamente na aposentadoria especial. E a partir disso, você conseguir se aposentar em uma modalidade que não lhe impeça de continuar trabalhando, exercendo o seu ofício de médico. Dito isso, também já falado um pouco como é que era essa aposentadoria especial antes da reforma. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, se aprofundar um pouquinho mais e lhe apresentar as mudanças que a reforma trouxe. Olha, são bem significativas. Primeira delas, a idade mínima de 60 anos. Agora, infelizmente, é isso que você ouviu. Agora existe uma idade mínima para você se aposentar com a aposentadoria especial. Você precisa ter pelo menos 60 anos para poder solicitar a aposentadoria especial. Isso é uma grande mudança em relação à regra que era antes, onde nós não tínhamos essa questão da idade mínima. Cálculo com base em 100% das contribuições. Antes, o cálculo, como eu falei, era considerado os 80% maiores salários de contribuição. Ou seja, aqueles 20% menores eram retirados. Agora, ele é feito com base em todas as contribuições, 100% delas.
a partir de julho de 94 até agora. Ou seja, aqui inclui as contribuições mais altas, as mais baixas, enfim, todas. Anteriormente eram retiradas as mais baixas, representando 20% do total dessa contribuição. Outro aspecto, redução do valor da aposentadoria. O valor inicial da aposentadoria agora será de 60% da média calculada, mais 2% para cada ano que ultrapassar o seguinte: 20 anos de atividade especial para os homens e 15 anos de atividade especial para as mulheres. Então, daquela média que nós comentamos, 100% da média lá, que vai gerar uma média. Dessa média, você recebe 60% e mais 2% para cada homem, 20 anos que ultrapassar atividade especial, e para a mulher, 15 anos de atividade especial que ultrapassar. Vou pôr um exemplo prático, né? Vamos ilustrar. Suponha que você é um médico que começou a trabalhar após a reforma e o seu salário médio de contribuição, somando tudo e dividindo, o seu salário médio era de R$ 5.169,28. E você atingiu o tempo mínimo de 25 anos sem ultrapassar isso. Com as novas regras, por conta de você já ter 25 anos de contribuição, você receberá 70% da média salarial, que seria aqui no caso uma aposentadoria de R$ 3.618,50. Isso é uma diferença enorme em comparação com o que era antes da reforma. Ou seja, o cálculo se tornou bem, mas bem menos vantajoso. Mas segura aí que tem uma forma de fazer um drible dele, tá? Legalmente falando. Agora, se lembra da regra que comentei antes, que bastava comprovar 25 anos exposto a condições especiais? Então, essa regra só serve para os profissionais mais antigos, ou seja, aqueles que até 2019 já tinham completado esses 25 anos. Nesse caso, esses médicos vão se aposentar com a regra do direito adquirido, ou seja, se aposenta com as mesmas regras de antigamente. Então, para você ter direito a essa regra, você tem que ter cumprido os requisitos mínimos antes da reforma, os 25 anos. E aqui surge uma outra dúvida. E se eu já estava trabalhando em atividade salubre antes da reforma e depois ela entrou em vigor, mas ainda não tinha completado o tempo necessário, que eu acredito que é o caso da maioria. Existe uma saída? É possível? Sim, é possível. E para isso a resposta chama-se regra de transição. Mas antes que você respire aliviado, tem que dizer o seguinte: ela não é tão vantajosa quanto parece, e a gente vai entender o porquê disso. Mas antes, um breve resumo. Então nós temos a regra atual, que é para quem começou a trabalhar depois de 2019. Temos a regra do direito adquirido para quem já fechou o tempo mínimo em 2019. E tem aqueles casos meios termos. Quem já começou a trabalhar em 2019, tá? E não conseguiu atingir a idade mínima não, os requisitos mínimos para você aposentar. Então essas pessoas vão se valer da regra de transição. Essa regra de transição, ela é baseada em pontos. É uma regra de transição de pontos. E para você poder se aposentar com ela, você precisa de uma somatória de pontos. Atingindo essa pontuação, você já pode se aposentar. Primeira coisa que você precisa saber então aqui sobre essa regra de transição de pontos é a somatória desses pontos. Você precisa se aposentar, você vai precisar do seguinte: no mínimo 25 anos de contribuição em atividade especial, mais a idade para somar 86 pontos. A pontuação leva em consideração o tempo de contribuição e mais a idade. E aqui tem uma boa notícia: o tempo de contribuição comum, ou seja, aquele que não é uma atividade salubre, também conta para essa pontuação. Parece confuso, vamos lá, eu vou trazer um exemplo prático para deixar mais claro para você, tá? A pontuação mínima são 86 pontos. Você atingindo 86 pontos já consegue se aposentar. Então, se você tem 25 anos de atividade especial, você precisará ter então 61 anos de idade para completar os 86 pontos necessários. Ou seja, 25 anos de tempo de contribuição dá 25 pontos e 61 anos de idade dá 61 pontos. Somando os dois, nós temos 86 pontos. Agora, se você já tem 30 anos de atividade especial, ou 25 de especial, mais 5 de comum, enfim, você precisará ter apenas 56 anos de idade para poder atingir 86 pontos. Porque 30 anos de contribuição dá 30 pontos. 56 anos de idade dá 56 pontos. Somando os dois, nós temos 86 pontos.
Quanto aos seus pontos, em 2019 ele tinha o que? 76 pontos, que era a soma de 24 anos de tempo especial e mais 52 anos de idade. Então, ele continuando a trabalhar, ele vai precisar o que? De mais 5 anos para poder fechar os 10 pontos e aí fechar os 86 pontos necessários. Resultado disso tudo, ele terá direito então à aposentadoria por tempo especial na regra de transição em 2024. E agora, como prometido, um bônus exclusivo para você que acompanhou este vídeo até aqui. Você já percebeu como a reforma da Previdência afetou muitos brasileiros, né? Então, para você poder fugir a questão dos cálculos ali só com direito adquirido, porém tem uma peculiaridade aqui que eu quero comentar contigo. E se eu disser que existe uma fórmula para superar esse desafio e garantir uma aposentadoria digna? Exatamente, uma estratégia infalível para você conquistar uma aposentadoria superior. Imagine a chance de até mesmo dobrar o valor do seu futuro benefício. Essa tática faz parte do planejamento previdenciário. Isso mesmo, aquela que eu comentei no comecinho do vídeo, que é um tesouro que a gente revela no nosso curso gratuito, O Segredo para a Melhor Aposentadoria. Tenho certeza que esse curso será um marco na sua vida, auxiliando você a garantir o melhor benefício possível. Gente, não fique de fora dessa chance. É um treinamento 100% gratuito e online. E você vai descobrir como outros segurados estão revolucionando a sua aposentadoria e virando o jogo. Para você acessar esse conteúdo, é bem simples. Basta clicar no link que está aqui, ó, na descrição ou ainda no primeiro comentário. Você vai fazer um cadastro e receber o acesso ao curso diretamente em seu e-mail. Quando você for no seu e-mail, não esqueça de olhar a caixa de spam ou a lixeira, porque pode ser que tenha caído lá o nosso envio do nosso link, tá? Não permita que a reforma da Previdência roube o seu futuro, você que trabalhou tantos anos. Aprenda agora a mudar sua realidade. Potencialize o valor da sua aposentadoria com o nosso método comprovado e agarre a oportunidade de obter a aposentadoria que você merece. Clique aqui, se inscreva e conheça todo esse conteúdo, e lá nós damos dicas de ouro de como inclusive você médico pode fugir desse cálculo que tem a tendência de reduzir drasticamente o valor da sua aposentadoria. Este era o vídeo de hoje, um forte abraço, Deus abençoe a todos.